Opa, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom, num mundo tão cheio de agitação, com tanta relatividade, você se pergunta como ouvir a voz do Espírito Santo? Ou será que eu já ouvi a voz do Espírito Santo em algum momento? E é sobre isso o nosso vídeo de hoje, um devocional sobre como estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Bom, se você não me conhece, meu nome é Fabrício e aqui no canal eu tento falar das coisas eternas, daquilo que vai além desse mundo. Então, se você se interessa por esse tipo de vídeo, eu peço que você já se inscreva no canal e venha caminhar comigo, tá bom? A passagem que eu quero meditar se encontra no livro de Atos, capítulo 8, o versículo 26 em diante. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha da Etiópia, o qual era superintendente de todo o seu trono, de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo até lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? É muito incrível, né? O Espírito Santo, ele é Deus também. Podemos dizer que ele é conhecido na teologia como a terceira pessoa da Trindade, né? Ele de fato é uma das pessoas da Trindade, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Espírito. É correto dizer que nele temos a essência do Pai, que é Deus, e do Filho, que é Jesus. Então é maravilhoso que Deus ele fala de diversas formas para nós. E a Bíblia vai dizer que ninguém conhece mais a Deus do que o seu próprio Espírito. Então o Espírito Santo ele fala por meio de diversas formas. Aqui está dizendo que o anjo do Senhor, um anjo do Senhor, ele vai até Filipe primeiramente. E ele fala para Filipe ir para um lugar deserto, né? Falou para ele ir no caminho, né, que descia de Gaza, de Jerusalém para Gaza. Era um caminho deserto. E o anjo não esconde isso. Filipe poderia pensar: nossa, por que ele está me mandando ir para um deserto, para um caminho que não tem nada? Mas ali havia um eunuco etíope. Ele era superintendente, né, de uma rainha. E ele era um homem assim importante, digamos, né, uma pessoa nesse cargo que ele tinha era uma pessoa importante. Só que ele estava lendo ali um exemplar do profeta Isaías. Só que ele não estava entendendo. E o que é que o Espírito Santo faz? Ele fala a Filipe para ele acompanhar a carruagem. E quando Filipe se depara com aquele homem, ele pergunta: o senhor entende o que está lendo? É impossível compreender a Bíblia se não há uma intervenção do Espírito Santo. Nós podemos até compreender assim o texto, mas a revelação ela vem por meio do Espírito Santo. A própria Bíblia diz que o homem natural ele não consegue compreender a Bíblia. Não consegue compreender as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Então há uma necessidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Filipe, ele ouve, ele é uma pessoa sensível aqui. E ele obedece a ouvir o anjo falar com ele. Ele obedece a ouvir o Espírito Santo falar com ele. Não sabemos se foi uma voz audível, quando a Bíblia diz no versículo 29, e o Espírito disse a Filipe. Não sabemos se foi uma voz totalmente audível que veio do céu, mas sabemos que Filipe estava totalmente sensível. Em outras ocasiões, Deus falou com as pessoas até de forma audível e elas não entenderam que ele era Deus. Elas não foram
impactadas e não foram guiadas pelo Espírito de Deus. Mas Filipe está aqui como um homem sendo guiado pelo Espírito Santo. Se nós continuamos lendo, é muito interessante que Filipe começa a explicar para ele, né? Ele pergunta se o homem compreendia o que ele estava lendo. Aí o homem vai dizer, no versículo de número 31, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderia falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então vemos que o eunuco ele tinha um exemplar, né, do profeta Isaías. E na época era caro, né, você ter um livro desse, né? Eu creio que era um rolo ali, um rolo de pergaminho. E era muito caro, não era para qualquer um ter aquilo. Mas mesmo tendo aquilo, ele não conseguia fazer nada praticamente, porque ele não entendia. Ele não tinha uma compreensão de que aquilo que o texto estava se tratando, aquele, né, era Jesus Cristo. Aquele que já havia morrido, aquele que já havia padecido pelos nossos pecados. Aí vai dizer no versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou e com essa passagem da escritura anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguido pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito que, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então olha que incrível, porque para uma pessoa se converter, a Bíblia vai dizer em João capítulo 16 que o Espírito Santo convenceria o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então aqui esse homem foi convencido de que Jesus era o único caminho para a salvação. E por isso ele quis até se batizar. Olha que maravilha. Quando o Espírito Santo fala aos nossos corações, aos nossos ouvidos, e nós damos ouvidos a essa voz, nós podemos nos converter se ainda não somos convertidos. Pessoas que ouviram a palavra de Deus, muitas vezes até através de nós, elas podem ser convertidas ao Senhor por meio do Espírito Santo. E essa voz, meus irmãos, é maravilhosa. O agir do Espírito Santo, no geral, é maravilhoso. E vemos também que, vai dizer também no versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Então, a voz do Espírito Santo traz também a alegria. A conversão de uma pessoa faz com que o Espírito Santo venha morar dentro dela, faz com que ela passe a ouvir mais o Espírito Santo. Compreende-se que o Espírito Santo ele fala mais com o seu povo do que com os descrentes. Ele pode falar com um descrente, mas ele fala muito mais ao seu povo, porque ele habita no seu povo. Porque o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. Então isso é fundamental para a vida cristã. E quando nós nos deparamos com a voz do Espírito Santo, nós devemos simplesmente ouvir, simplesmente dar ouvidos. Às vezes o Espírito Santo quer que a gente venha jejuar um dia. Às vezes o Espírito Santo quer que venhamos orar por uma pessoa, quer que venhamos visitar uma pessoa, quer que venhamos pregar a uma pessoa, como aconteceu no nosso texto bíblico.
E assim nós devemos seguir essa voz e pregar e fazer a vontade de Deus. Amém? Essa foi a mensagem, esse foi o nosso devocional de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse estilo de vídeo devocional, eu peço que você comente aqui embaixo, deixe suas sugestões também. Pretendo, quem sabe, estar trazendo até aulas mais longas, né, sobre o texto bíblico e tal, para a gente estar discutindo e aprendendo juntos. Tá certo? O vídeo foi esse, valeu e fiquem com Deus.